sou broker, broker é o meu marido, importante dizer. Eu sou só corretora mesmo, não pretendo ser broker. Então, quando eu falo com vocês, eu falo muito como corretora mesmo, com quem passa o dia a dia dessa profissão, que é linda, é incrível, mas também muito desafiadora. Tem dias de desânimo, tem dias que a gente fica se questionando, e isso acontece comigo também, não é só com vocês. Meu histórico, eu estou no mercado imobiliário há mais ou menos 11 anos, mas de Remax eu tenho 2 anos e meio apenas. Nesses 2 anos e meio da Remax, eu estive dos 2 anos entre os 10 melhores corretores do país, e isso para mim é um orgulho muito grande. E quando alguém me pergunta de que forma eu estive, eu digo que a única coisa que eu posso dizer para vocês que eu faço é seguir o modelo. Então, claro, eu tenho todas as minhas características, que são particulares, cada pessoa de um jeito, mas eu posso dizer para vocês que desde que eu entrei na empresa, eu virei uma defensora, levanta a bandeira do modelo da Remax, que eu acho, sinceramente, que nem faz muito sentido a gente estar aqui se não seguirmos o modelo. Porque aí a gente vai estar perdendo tempo, né? A gente vem e se associa a essa empresa por alguma razão. E a minha razão foi entender que existia um jeito muito melhor de trabalhar do que o jeito que eu trabalhava antes. Então, eu sou uma entusiasta do modelo e eu faço muito trabalho de ensinar um pouquinho do modelo no meu dia a dia. Então, eu sou também uma entusiasta em formar vencedores, né? Virei mais ou menos uma professora que não estava na minha programação, mas acabou acontecendo. E hoje eu dou curso de mentoria e dou o FIC, que vocês têm acesso na Universidade Remax, agora só tenho acesso da plataforma, mas normalmente quando era presencial, eu sempre ministrei o curso, desde que eu entrei, no segundo mês que eu estava na empresa, eu já estava ministrando o FIC por uma única razão. Eu cheguei e comecei a estudar muito modelo, a fazer cursos, e aí eu senti que faltava o material da gente para trabalhar, um material prático, material do dia a dia. E comecei a desenvolver esse material. Então, foi logo no comecinho que eu fiz um estudo de mercado, que até hoje eu uso, que eu ensino na Universidade Remax, que me proporciona 98% de conversão quando eu apresento para fechar o exclusivo. Então, eu não mexo nele, porque funciona. E ali me convidaram, então, para começar a ministrar o FIC para falar um pouco do modelo e desse estudo de mercado e de que forma eu apresentava para os clientes e eles convertiam em exclusividade os seus imóveis, né? Então, em pouco tempo, bem pouco tempo de Remax, eu tinha, na época, 20 imóveis exclusivos, o que era muito, assim, absurdamente assustador, porque as pessoas não tinham muita dificuldade em pegar a exclusividade. E trabalhavam no modelo híbrido, né? Exclusivo e não exclusivo. O que eu acho uma tremenda confusão, porque eu acho que no final das contas você não sabe muito bem o que você está fazendo. E então, por essa razão, eu fui convidada e acabei sendo levada até pelo Remo, que é o regional aqui de Campinas, e comecei a ministrar o FIC. E aí entendi que eu adorava compartilhar, que era uma parte deliciosa do meu trabalho, porque eu comecei a ter sucesso. Em 9 meses eu fui a nona do Brasil. E aí eu comecei a achar que eu pudesse compartilhar com as pessoas o que eu fazia no meu dia a dia. E é isso que eu estou aqui para fazer com vocês um pouquinho. Quando eu falo de modelo, a gente tem aí grandes... Fernando, o Caio, Olavo, Danilo, são mestres aí de modelo, né? Sabem muito bem, entendem muito bem sobre o modelo. Para quem é da Chavante, que eu vi que tem gente
de fora também aí, né, Olavo? Não é só dos A gente acabou de bater 100 participantes já na reunião. Muito bom, muito bom. Eu vou até aproveitar esse tempinho só para pedir para o pessoal se apresentar aí no chat, mandar da onde são. Tem gente aqui do Brasil inteiro, viu, Sandra? Que delícia, adoro. A Chavante está em peso. Que bom, fico muito feliz. Bota aí que depois eu vou querer saber quem é que estava com a gente aqui. Já vi que tem uns alunos meus aí, os da mentoria, que estão entrando da Bahia, muito bom. Bom, enfim, quando eu vou falar de modelo, eu sempre me entusiasmo muito falando de posicionamento. Posicionamento, para mim, é a base de tudo. Tudo que eu tenho, que eu sou hoje, eu cheguei através de posicionamento. E de uma maneira natural, e que você vai entender que no seu dia a dia, o posicionamento ele acaba virando uma rotina, uma parte do seu dia. E daqui a pouco você está fazendo posicionamento sem sequer perceber. E eu aí entrei numa questão que eu comecei a entender por que alguns corretores têm sucesso e outros corretores não têm sucesso. E eu comecei a entender que os corretores que tinham sucesso, efetivamente, eram corretores posicionados. E eu comecei a entender melhor, querer entender melhor essa história de posicionamento. Porque posicionamento para o corretor, sabe o que é? O corretor, quando você fala em posicionamento, ele fala aquela coisa que o meu broker, um chato do meu broker, fica me perturbando o dia inteiro, que ele quer que eu me posicione. Gente, para o broker não faz a menor diferença. Faz diferença para você. Então, o broker pode ser chato, mas nesse caso ele está querendo seu bem. Porque quando você se posiciona, você começa a ter os resultados de maneira muito, muito mais efetiva. E aí eu fui entender como é que eu poderia fazer esse negócio de posicionamento. Então, só para entenderem, quem não me conhece, eu quando entrei na Remax, eu pedi placa sem foto, cartão sem foto. Eu não queria saber de foto minha pela cidade. Eu achava um absurdo. Eu achava assim, como eu escuto muito corretor dizendo, é a minha privacidade, eu tenho vergonha, eu não sei se eu consigo lidar com isso. Queridos, a gente não consegue lidar com conta negativa no banco. Então, com foto pela cidade, você aprende a lidar. Posso garantir para vocês, eu também não queria. Mas quando eu entendi, estava ali a chave do negócio, eu nem quis mais placa também. Continuei não querendo e resolvi colocar logo o outdoor, porque placa é para fraco. Vamos de outdoor em faixa de 3,5 por 2, porque aí mais gente vai ver você. E isso faz toda a parte, faz parte de todo esse processo de posicionamento. Só que o processo de posicionamento não começa com outdoor. Começa com isso aqui, ó. Isso aqui, no seu pescocinho, 24 horas por dia. Quer dizer, 24 é mentira, a gente tira para tomar banho e para dormir. Outro dia eu entrei no banho com o meu crachá, porque eu estou tão acostumada a andar com ele que eu tirei a roupa e não tirei o crachá. O crachá é a sua segunda pele. Por quê? Porque é ele que vai fazer com que as pessoas entendam que você é um agente imobiliário. Então, no Brasil, a gente ainda está ensinando para as pessoas o que é esse balão. Né? Tem muita gente que ainda não sabe. Então, se ela não sabe, ela vai querer saber, gera curiosidade. E se ela já sabe, ela vai te perguntar e vai falar que ela, ou alguém, ou um vizinho, alguém tem que vender um imóvel. E aí ela olha para você depois de um tempo e ela tem coragem de te perguntar se você poderia vender o imóvel dela. E as captações começam a acontecer ao contrário. A gente começa a diminuir o número de ligações que a gente precisa fazer, a gente começa a diminuir o número de placas, porque as pessoas começam a nos procurar. Então, o posicionamento começa de você escolher a sua região de posicionamento. É o primeiro passo. Como é que você deve escolher sua região de posicionamento? Primeiro, veja se não dá para ser onde você mora. Porque se for onde você mora, você já vai economizar um tempo muito grande e muita grana. Porque se você está perto de onde você mora, concorda comigo? Você não gasta de se locomover. Vocês estão em São Paulo. Aqui em Viena ainda é menorzinho, mas São Paulo, imagina você morar aí na Zona Leste e se posicionar nos Jardins. Aí eu vou trabalhar nos Jardins porque lá tem alto padrão, aí eu ganho mais, a comissão é maior. Gente, o que você vai gastar para ficar indo da Zona Leste para os Jardins todo dia é uma fortuna.
Além do que, você imagine que você está trabalhando nos jardins, você tem que almoçar. Você tem que almoçar nos jardins. É legal, na primeira semana. Da segunda, você já faliu. Porque você ainda está aprendendo, você está começando, você não tem dinheiro. Então, imagina que legal você trabalhar onde você mora. Você almoça em casa, você gasta menos, você não se locomove e você já conhece o lugar. Conhece o lugar, conhece as pessoas, conhece os estabelecimentos comerciais, né? Então, aí você já facilitou 50% do processo. Eu brinco, vocês aí têm prédios enormes, né? Eu acredito que tem muitos aí que trabalham em edifícios, né? Eu falo que se eu trabalhasse num edifício, num condomínio de vários blocos, eu só ia fazer uma coisa. Eu ia o dia inteiro andar de elevador, de crachá. O dia inteiro. Sobe e desce, sobe e desce. Alguém vai te perguntar se você trabalha com imóveis. Porque você vira o quê? Paisagem. Você fica tão conhecido dentro da sua zona de posicionamento que as pessoas já confundem você com aquele lugar, né? E aí começam a entender que o dono, entre aspas, né? O corretor especialista e que entende tudo daquele lugar é você. E quando você chega nesse ponto, você não precisa mais ir atrás de ninguém. Vocês podem ter certeza do que eu estou dizendo para vocês. O erro do corretor, aquele lá que eu falei, que tem alguns que conseguem sucesso e outros não, qual é o maior erro? O maior erro do corretor, para mim, na minha humilde opinião, é que ele chega e ele quer captar. O corretor começou a trabalhar, ele começou hoje, ele quer captar. Ele tem que ter carteira, tem que captar, 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 captar. Só que ele esquece de se posicionar antes de captar. O posicionamento vem antes de qualquer ação. Qualquer uma. Ai, Sandra, mas como eu começo? Começa do começo. Não fique preocupado, é bem simples. Primeiro, escolha a sua zona de posicionamento, preferencialmente onde você mora. Depois, estude muito bem essa zona de posicionamento. Estude a fundo. Entenda quantas pessoas moram ali, quantos imóveis tem ali, quantos imóveis estão à venda, quanto custa o metro quadrado ali, quanto as pessoas pedem, quanto efetivamente vale, por quanto eles foram vendidos. Entenda quem mora naquele bairro, porque quem mora naquele bairro provavelmente é igual a quem vai comprar naquele bairro, porque deve ter alguma característica em comum. Então, o primeiro trabalho é uma lição de casa, como se a gente tivesse voltado para o colégio. Então, a gente começa do comecinho. Pega lá quantas pessoas tem, quantos imóveis tem, quais imóveis eu vou trabalhar, onde eu quero estar posicionado. Ah, Sandra, eu gostaria de me posicionar no Tatuapé. Queridos, qual é o tamanho do Tatuapé? Você não consegue se posicionar no Tatuapé. Você tem que começar se posicionando em 2 ou 3 ruas do Tatuapé. É um microcosmo. Agora, se vocês estão aí, são do Tatuapé, vocês vão me dizer 3 ruas que tem um monte de prédio, que tem um monte de casa, por exemplo. E cada prédio tem lá 15 andares, e cada andar tem 4 apartamentos. Então, façam as contas de quantas pessoas você tem que atingir se você trabalhar só em 3 ruas. Como é que você vai fazer essas pessoas entenderem que você é especialista naquele lugar? Já são várias pessoas para você atingir. Então, 3 ruas em São Paulo é uma super área de posicionamento. Você não vai conseguir ser posicionado no Tatuapé inteiro. Você tem que escolher um lugar. Por quê? Porque fica muito, muito mais fácil. Então, o posicionamento não é para o broker. O posicionamento é para o agente. E quem investe no seu posicionamento? Você. Por quê? Porque você é uma marca. Você é uma empresa. A minha empresa se chama Sandra Canelas. Então, eu tenho uma empresa na qual eu tenho que ter um investimento que eu vou usar para propaganda. Toda empresa tem um X na sua planilha que ela usa para marketing, não é verdade? Nós somos uma empresa. Então, você tem que ter, dentro do seu ganho, da sua expectativa de ganho, você tem que ter um X que você vai separar para marketing. E aí você me diz, mas eu comecei tem 2 semanas. Ô, Sandra, como é que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro. Essa é a maior queixa que eu escuto. Vamos lá. Isso aqui custa quanto? Acho que eu não sei se o broker dá. O broker dá
Esse a gente dá. Sim, Olavo. Dá, a gente dá. Tem que dar o cordãozinho do crachá. Aqui não vai ter a carteirinha do Cresce. A minha eu faço com a carteirinha do Cresce, mas você vai ter um crachá escrito que você é trainee ou que você é estagiário, né? Com a logo da sua agência, ok? Então, esse é o primeiro passo. Comece andando com crachá, cujo custo é 0. Segundo lugar, comece a usar as redes sociais para começar a comunicar, nunca falando que você é corretor de imóveis e nunca vendendo imóvel, mas comece a comunicar o seu interesse pelo mercado imobiliário, por exemplo. Comece a comunicar a sua agência, né? Comece a comunicar que você está estudando, né? Quando o filho entra na faculdade, a gente bota lá bem grandão, feliz da vida, porque o filho entrou na faculdade e está estudando. Você coloca que você está estudando. Então, por exemplo, quando a gente está falando aqui, eu sempre falo, faz o print da tela e coloca lá, aprendendo cada vez mais. Hoje, reunião com equipe. Está fazendo um curso? Coloca lá no curso. Printa a tela e coloca que você está se desenvolvendo. E aí você começa a gerar expectativa nas pessoas do profissional que você está se tornando. Então, você já começa a se posicionar nas redes sociais dessa forma. Custo disso? Zerinho. Continua. Anda pela sua zona de posicionamento identificado todo o tempo. E comece a identificar também quais são os estabelecimentos comerciais que atingem a sua zona de posicionamento, que estão ali, que abrangem esta zona de posicionamento. Porque são esses estabelecimentos que você tem que frequentar a partir de agora. Então, lembra que eu falei, se você mora no Tatuapé e vai trabalhar nos Jardins, você vai ter que sair da sua casa todo dia de manhã e tomar café aonde? Nos Jardins. Então, é muito mais fácil você separar uns 2 dias da semana. Em vez de você tomar café em casa, você toma um cafezinho na padaria. Um custo tem. Começamos a ter algum custo, mas é pequeno. Então, você leva 1 hora para tomar o café. Você pede o café, ó, vou dar a técnica. Você convida alguém para ir com você na padaria, aí você pede o café, aí você demora 1 hora para tomar o café, e aí você puxa assunto com essa pessoa que está com você. Menina, você viu o mercado imobiliário, que absurdo? Tá bombando. Nossa, nunca vi, gente. Tá todo mundo vendendo tanta coisa. E o pessoal quer morar no interior, e o pessoal quer morar no apartamento maior. E você viu que tem que ter espaço gourmet. E aí você fala. E sempre fala com a voz um pouquinho, um tomzinho um pouquinho mais alto, de preferência quando tiver muita gente ao seu redor. Quanto custou? Um cafezinho. E eu já saí da padaria inúmeras vezes com alguém que falou para mim: ai, desculpa, eu estava ouvindo a conversa. Se vende imóvel, puxa, eu estou vendendo na minha casa, você não quer trabalhar para mim? Então, isso é posicionamento. Então, se você faz o cabelo, meninas, né? Você vai ao cabeleireiro, toda mulher vai no cabeleireiro. Qual é o cabeleireiro que você deve frequentar? O da sua área de posicionamento. E quando você vai ao cabeleireiro, você vai como? De crachá. E o que você vai falar com a manicure? Sobre o quê? Imóvel. Seu assunto é imóvel. Você tem que arrumar um jeito sempre de falar da sua empresa e de imóvel, e do que você faz e do que você entende bem, que é imóvel. Então, tá fazendo cabelo. Aí os meninos vão falar, mas eu não faço cabelo. Porque pra gente, meninas, é muito mais fácil. Porque vocês sabem, eu vou falar um termo que os meninos desconhecem, né? Abrir a raiz, né? Quando você vai pintar o cabelo, tem que abrir a raiz. Então, a raiz do cabelo tem que passar para outra cor. Leva umas 5 horas, mais ou menos. O que você vai ficar fazendo 5 horas? Fica falando, captando. Leva o computador, fica trabalhando, aí conversa com um, conversa com outro e faz captações. Porque as captações acontecem assim. Se você trabalha no seu prédio, tem uma coisa que se chama reunião de condomínio. Aonde estão todos os seus clientes que são os proprietários? Na reunião de condomínio. Aonde você tem que estar? Na reunião de condomínio. Tem corretor que vira síndico. Tem corretor que vira síndico. E aí ele conhece mais ainda as pessoas. O Olavo estão pedindo para aumentar o número de participantes, porque não consegue mais ninguém entrar. Ai, que Não dó! tá, eu tô recebendo um monte de mensagem no WhatsApp aqui, Sana. Ai, que judiação. Que dó. Enfim.
reunião de condomínio. E aí, como é que você chega na reunião de condomínio? Você chega como? Atrasado. Por quê? Quando a mulher quer aparecer numa festa, ela chega atrasada, porque todo mundo vai olhar o vestido, não é verdade? Reunião de condomínio também. Você chega atrasado de crachá e falando que estava o quê? Trabalhando. Meu Deus, estava trabalhando. Gente, desculpa. Posso votar? Chama atenção. Isso é posicionamento. Ai, Sandra, mas eu tenho vergonha. Bom, então se você tem vergonha, a gente tem que começar a trabalhar essa vergonha. Porque você precisa primeiro aprender que você tem que se relacionar com as pessoas que estão ao seu redor. Porque o nosso trabalho, efetivamente, é um trabalho de relacionamento. As pessoas vão confiar em você porque se relacionam com você e você se relaciona com elas de uma maneira efetiva e assertiva. Então, você tem que perder essa vergonha. A mentoria, agora, essa semana, a gente fez um exercício super legal. Tem 170 pessoas na mentoria. Aí eu falei para eles pegarem o celular, abrir a câmera no Instagram, já direto no Stories, olhar para o celular e gravar um vídeo. Falando qualquer coisa. Tipo, eu tô aqui aprendendo com a Sandra Canelas essa mentoria e tal, e tal, e tal, e meter o dedão e colocar para frente. Por quê? Por que no Stories? Porque no Stories tem que ir. Você não tem tempo, né? E aí eu brinquei com eles, tem alguns aqui, e eu falei e repito para vocês. Quando a gente começa a fazer essas coisas, começa a olhar para a cara da gente, aí a gente vai olhar o vídeo e falar, ai, não fiquei bem. Ai, não estava bom, eu estava estranho. Querido, não é que você está estranho. É aquilo ali que você é mesmo. Aguenta, resiste e vai em frente. É o que tem para hoje. Você é aquilo. Então, a gente tem que superar a vergonha e começar a colocar o nosso rosto à disposição do mercado. Porque nós somos uma marca. E eu nunca vi marca sem logomarca. E a sua logomarca é você. Então, não é o seu broker, não é a sua agência. Quem faz o seu sucesso é você. E eu aprendi na minha vida que eu não delego o meu sucesso a ninguém, porque o sucesso interessa muito mais a mim do que a qualquer outra pessoa. Verdade ou mentira? Então, você como uma empresa, por isso, dentro da nossa, da Remax, da companhia a qual somos associados, você tem nome e sobrenome. Já pararam para pensar que na Remax você tem nome e sobrenome? Porque você é uma marca. Então, você tem que fazer a sua marca aparecer, a ponto de ser um certinho e todo mundo olhar e ver que é Nike. Então, tem que ter alguma coisa que quando alguém passar pelas placas, quando alguém passar pelos lugares, entendam que é você que está ali. Acompanhado do balão, que é a logomarca, o símbolo da empresa que mais vende imóveis no mundo. Então, se você nunca contou isso para ninguém, está na hora de você contar. Sabe onde eu trabalho? Onde eu sou associada? A Remax. Quem é a Remax? É a empresa que mais vende imóveis no mundo. Ah, no mundo? Então, se eu quiser vender meu imóvel lá na China, vocês têm? Temos. Se eu quiser fazer um negócio e ir embora para Portugal, temos. Então, isso te dá também credibilidade. Por isso que sempre junto da sua marca tem que ter a marca da empresa que você representa, que é a Remax. E daí a sua responsabilidade de representar esta empresa da maneira como ela deve ser representada, que na minha opinião é seguindo o modelo. Imagine você sendo da Remax e trabalhando como se você estivesse no mercado aberto, sem mudar em nada a sua forma de trabalhar. Não faz sentido, não é verdade? Então, você tem que entender a marca, entender os conceitos da marca, para que você consiga associar a sua marca à marca Remax. Então, hoje, você entendeu, eu acho que a maioria já entendeu, que você é uma empresa. Você é uma marca. E essa marca, ela só é controlada por você. Então, você vai começar a fazer seu posicionamento divulgando a sua marca. E da forma como o seu orçamento conseguir fazer. Então, a gente volta aí para as cartinhas escritas à mão, que custam nada. Eu, quando comecei, eu escrevia muita cartinha à mão, pagava 20 centavos no envelope e uma etiquetinha bonitinha que eu colocava atrás, redondinha, com S e com C.
colocava isso na caixinha de correio de todas as casas que eu queria conhecer, que me interessavam. Ou então, eu olhava dentro das portais imobiliários, identificava as casas que estavam à venda, tirava foto com celular, tinha um tabletzinho, porque a gente não tinha negócio de internet, de celular. Eu comecei a trabalhar com 12 anos, gente. Porque, né, para ter esse tempo todo que eu tenho de trabalho com a idade que eu tenho, eu comecei aos 12, certo? Podia tirar creche naquela época. E aí não tinha. Então a gente ficava fotografando a tela do computador para ir atrás das casas. Eu imprimia à frente da casa e saía rodando atrás daquela fachada. E quando eu encontrava, eu colocava uma cartinha falando para aquele morador que ou eu era vizinha dele, ou eu era uma estagiária que estava começando a trabalhar no mercado imobiliário, que tinha muito interesse em tomar um café com ele e conhecer a casa dele. Porque se eu não conheço, não posso vender. E até hoje, com todo esse tempo, é assim que eu abordo o cliente. O que eu preciso? Conhecer o seu imóvel, pois se não o conheço, não posso vendê-lo. A exclusividade ABCDEFG, próxima página. Agora eu preciso apenas conhecer o seu imóvel, porque eu posso ter um cliente comprador. E se eu não conhecê-lo, não posso vendê-lo. É isso que você tem que comunicar para o seu cliente nesse primeiro momento, quando você está fazendo uma captação. Só que aí, voltando para o posicionamento, vamos imaginar que eu já fui naquela casa, eu já coloquei um monte de cartinha para aquele camarada, eu já botei flyer na padaria, ele já me viu andando pelo bairro de crachá, ele já, enfim, eu já fiz um monte de ações. Quando eu ligo para ele, ele já atende de uma forma diferente. Ele diz, quando eu falo, olá, eu sou a Sandra Canelas, ele já fala, opa, mas já vi esse nome em algum lugar, você nunca teve essa sensação? E aí, quando você tem essa sensação, te parece que aquilo ali é uma coisa conhecida, é uma coisa famosa. Quando você fala assim, eu já ouvi isso em algum lugar, você fala, poxa, isso é legal. E aí, você atinge esse primeiro objetivo, que é de fazer com que ele te ouça. Mesmo que seja para dizer, pelo amor de Deus, eu vou atender você, porque eu não aguento mais que você coloque cartinha na minha caixa de correio. Não dá. Todo dia eu saio e tem lá uma cartinha. Então eu vou logo tomar um café com você, porque você é muito persistente. E ele vai ler isso de que forma? Poxa, se ela faz isso, e ela quer tanto conhecer meu imóvel, e ela está sempre aqui nessa área de posicionamento, eu vejo essa pessoa sempre aqui, eu acho que ela já é diferente. Porque ninguém nunca se interessou tanto pelo meu imóvel assim. Normalmente o corretor liga, pede fotos pelo WhatsApp, não é? Ah, o senhor está vendendo sua casa? Que bom! Quanto o senhor quer na sua casa? 2 milhões? Ai, que ótimo! Muito bom! E o senhor tem fotos? O senhor poderia me mandar? Pode ser pelo WhatsApp mesmo. Essa é a captação que o seu cliente conhece. E aí você vem, depois de um trabalho de posicionamento, onde ele te vê o tempo todo, onde você comunica quem você é, onde você coloca na caixa de correio dele uma carta escrita à mão, dizendo que você quer conhecer o imóvel dele, que você tem interesse em vender o imóvel dele, ele já vai te ver como um profissional diferenciado. Então, tudo começa no danado do posicionamento. Antes do posicionamento, não tem captação. E se tiver, aí tem aquele corretor ping-pong, né? Ele começa a trabalhar, aí aparece um tio que mora em Perdizes, que tem um apartamento que quer deixar com ele. Aí aparece uma tia da Vila Maria que quer deixar com ele também. Aí aparece um primo lá do Itaim que também quer deixar. Aí ele começa a fazer captações ping-pong. Vai para lá, vai para cá, vai para cá. Efetividade, zero. Porque ele não conhece, não domina, não consegue precificar. Então, o posicionamento tem que ser bem micro e não macro. Isso era uma coisa que eu ia te perguntar, inclusive. Até desculpa te interromper um pouquinho. Imagina. Mas é que, por exemplo, aqui em São Paulo, aqui deve acontecer muito isso. Eu acho que todos os brokers e corretores que estão aí na sala já devem ter passado por isso. E às vezes os bairros são muito próximos, né? Tudo grudadinho no outro e tudo mais. E aí você começa seu trabalho de captação, daqui a pouco pipoca alguma coisinha aqui do lado, que você não perde 5 minutos, mas não é necessariamente no seu posicionamento inicial, principalmente para os corretores que estão começando, né?
Qual que é a sua opinião sobre isso, assim, coisas que não são tão distantes, porém são encostadas, 5, 10 minutos de distância? Que você acha sobre isso? Flávio, eu tenho um termômetro para isso. Eu faço um estudo de mercado hoje em 5 minutos. Porque quando eu vou buscar um imóvel, eu já conheço todas as amostras, eu já sei com qual amostras aquele imóvel se parece, eu já sei o metro quadrado e eu já sei quanto foi vendido. Então, eu faço um estudo de mercado em 5 minutos. Estou exagerando, né? 5 minutos porque eu tenho que escrever lá, mas muito rápido. Se eu tiver que levar um dia para entender o lugar aonde eu vou fazer uma captação, eu não pego. Pode ser a 5 minutos da minha área de posicionamento. Mas se eu, por exemplo, trabalho eu, Sandra, vamos supor aqui em Vinhedo, tem um monte de galpão. Aí chega alguém e diz para mim, olha, eu tenho um galpão. Sandra, você foi muito bem recomendada, eu tenho um galpão para botar à venda por 10 milhões de reais. Você trabalha o galpão para mim? Eu vou lá, porque indicação para mim é tudo. Então eu vou até lá, mas certamente eu já vou levar alguém que trabalha com galpão para apresentar para esse cliente e falar para ele, olha, eu vou deixá-lo na mão de um especialista. E o galpão não necessariamente está nem a 1 minuto, ele está colado na minha área de posicionamento, mas eu não entendo nada sobre isso. Então, eu acredito que não vale a pena. E o corretor, muitas vezes, ele fica pensando na comissão. Então, ele trabalha ali com médio padrão, aí eu acho que aí no Tatuapé tem uma parte que tem um altíssimo padrão, né? Aí ele tá ali de boa nas casas mais ok, aí surge uma super cobertura num prédio do lado. Mas será que você está preparado para fazer o estudo de mercado? Será que você está preparado para a precificação desse imóvel? Então, eu não acho interessante. Cada um faz assim como acha. Eu, particularmente, se eu tiver que levar um dia para entender uma área de posicionamento, eu prefiro naquele mesmo dia fazer 5 visitas e pegar 5 estudos de mercado para produzir. Eu não vou. Mas tem corretor que vai. Tem corretor que vai. Respondido. Aqui acontece muito disso, né? O corretor tá fazendo um trabalho de posicionamento e eventualmente aparece alguma coisinha, às vezes nem é um imóvel tão mais caro, ou nem é questão de um imóvel ser muito mais caro, uma comissão maior, enfim. Mas é porque apareceu ali do lado, ele fala, pô, tá aqui, é só atravessar a rua, por que eu não vou? A questão não é só geográfica, né, Olavo? É muito mais do que geográfica. O posicionamento, por exemplo, ele não é territorialidade, é uma coisa que eu acho importantíssimo. Porque muito corretor que eu já conhecia, ele faz o seguinte, ele entra naquela área e ele acha que ele é o dono daquela área. Aí ninguém mais pode trabalhar ali, né? Gente, pelo contrário, imagina só, eu tenho aqui em Vinhedo condomínios que tem 700 lotes. Eu vou conseguir trabalhar 700 lotes? Não consigo. Então, que bom que tem alguém ali também que está devidamente posicionado, porque eu mostro todos os meus imóveis que vão estar ali naquela região. Veja a importância do posicionamento. Eu recebo um comprador através de um imóvel que eu tenho exclusivo. Ok? Se todos os imóveis têm mais ou menos o mesmo padrão, estão na mesma região, se aquele não serve, eu tenho mais 15 para mostrar. Isso é posicionamento. Eu sou a dona daquele pedaço ali, dos 15, dos 16, eu sei tudo sobre aquilo. E além de mim, eu tenho um colega que também é posicionado ali, que tem mais 15. Então, eu tenho 30 imóveis na carteira, só para aquele cliente específico, que veio através de uma exclusividade minha. Dificilmente você vai perder essa venda. Porque você tem os melhores imóveis, na melhor precificação, na localização que ele procura. Então, eu vi que alguém colocou, se for um imóvel mais caro, eu vi a pergunta, mas depois sumiu. Se for um imóvel mais caro, vale a pena você estudar para fazer. Depende do grau que você está de posicionamento na sua área. Entendeu? Porque você começar a estudar aquela outra área, significa que você pode estar querendo migrar de posicionamento, o que é ok, não tem problema nenhum. O que não dá certo é você simplesmente pegar por pegar, sem ter preparo, não é?
sem estar devidamente preparado para aquele produto, e aí você vai ficar batendo na parede e não vai conseguir trabalhar, porque você tem que entender, quando a gente... Outra coisa do posicionamento, você vê como tudo leva ao posicionamento, né, Olavo? Tudo, absolutamente tudo. Você tendo o domínio daquela região, né, você estando posicionado naquela região, você vai ter mais imóveis para mostrar e você sabe aonde você vai fazer a sua propaganda. Porque você entende perfeitamente quem é o comprador do produto que você tem na sua zona de posicionamento. Às vezes é pertinho, mas aquele comprador é outro. Que não é a persona para a qual você faz anúncio, que não é a sua linha de marketing, que não é onde você se especializou. Então, você vai ficar com aquele produto ali, ó, na sua prateleira. Porque você não está conseguindo, simplesmente porque você coloca um anúncio, atingir um comprador. E aí você frustra a você e ao seu proprietário. Enquanto que se você tem todos os imóveis do mesmo tipo, do mesmo padrão, você vai entender qual é o público-alvo que você precisa atingir, qual é a persona que você precisa atingir, qual é o cabeleireiro que você precisa frequentar, qual é o salão de beleza, qual é o restaurante, qual é a padaria, que é onde aquelas pessoas frequentam. Nem sempre no mesmo bairro isso acontece de ser o mesmo lugar. Você tem disparidades entre um lugar e outro. Tem outra padaria para cá, tem uma padaria para cá, enfim. Você consegue superar esses obstáculos? É óbvio que sim. Ninguém está dizendo que não. Só que vai demandar um novo estudo de posicionamento. Então, você tem que estar muito craque, muito afiado, redondinho, rodando no seu posicionamento para você desbravar outros posicionamentos. Isso que você falou é muito louco, né? Porque é muito provável que quem vai comprar o seu imóvel seja uma pessoa, uma família muito parecida com quem já morava lá. Sem dúvida, sem dúvida. E você conhecer e entender isso, o contexto daquela região é muito importante para isso, para você Com saber quem que é a persona, né? E pensa comigo só, você tem que entender o proprietário, não é? Nós trabalhamos para o proprietário, na sua maioria. Ah, Sandra, não trabalha para comprador? Lógico que eu trabalho para comprador, gente. Todo mundo trabalha para comprador também. Mas o meu foco é proprietário. Eu prefiro 1000 vezes trabalhar com proprietário do que trabalhar com comprador. Eu, Sandra. Eu trabalho com comprador, mas eu prefiro trabalhar com proprietário. Dá tudo super mais certo, leva menos tempo. É o cara que te paga, você cria relacionamento com ele, ele confia no seu trabalho e ele é o cara esquecido do mercado. Ninguém quer saber dele. O comprador, todo mundo estende tapete vermelho. E o proprietário, ninguém quer saber do cara. Então, eu gosto mais de trabalhar com proprietário. Mas se você parar para imaginar, esse proprietário é a mesma pessoa do comprador. Só que quando ele comprou o imóvel. Então, essas duas figuras, elas se encontram em determinados momentos diversos da sua vida. Então, se você entende muito bem o seu proprietário, você está entendendo perfeitamente quem vai comprar o imóvel dele. Então, você faz dois trabalhos ao mesmo tempo, porque em algum momento da vida eles são a mesma pessoa. Quase sempre. É difícil acontecer. Outro dia eu peguei um apartamento aqui, não trabalho com apartamento quase, era carteira de cliente, tá vendo que nós estamos falando? Era carteira de cliente e eu peguei, mas já para passar para alguém me ajudar a trabalhar, porque não é meu foco. E ele era um cara solteirão, que ele pegou um apartamento de 3 suítes e fez 2 suítes, e numa ele fez um closet, fez uma varanda gourmet, não é solteirão, ele é divorciado. Apartamento de cara que mora solteiro, mora sozinho. Aí eu já imaginei assim, cara, eu nem sei para quem que eu vou, porque normalmente meus clientes são famílias e tal, né, que estão vindo para morar em casas, não querem apartamento. E eu comecei a quebrar minha cabeça, aquele cliente, meu cliente de carteira, eu tinha que ajudá-lo. E eu já comecei a procurar alguém para me ajudar, que fosse especialista. Não deu tempo. Apareceu uma pessoa, só de eu pegar, botar o anúncio, apareceu a pessoa. Aí a pessoa chegou para mim, e qual foi a minha surpresa? Uma família com 2 crianças. Iam botar as 2 crianças entulhadas num quarto só, para você continuar com closets. Então tem vezes que a gente se engana. Eu não tenho nada a ver com o proprietário. Mas é exceção. Quase sempre é muito parecido em fases distintas da vida. São muito parecidos. Deixa eu aproveitar. Pessoal, se alguém
Não sei se a Sandra vai me autorizar, lógico, né? Mas se alguém quiser fazer algumas perguntas aí, pode ficar à vontade, tá? Claro que sim, só não pode perguntar a idade. O resto pode perguntar tudo, que é falta de educação. E deixa eu perguntar uma coisa para você, Sandra. Você tem o seu time, né? Você traz corretores para você formar, enfim, trabalhar com você. E Sim. com certeza uma das primeiras coisas que você deve determinar para eles sendo estagiário ou não, sendo um corretor com Cresce, enfim, é essa questão do posicionamento, né? Sim. Quais são as primeiras atividades que você entende que são essenciais para um corretor que acabou de entrar na rede? Você vai falar, agora você vai fazer isso aqui, porque sem isso aqui nada dá certo. Escolher área de posicionamento, em primeiro lugar, escolher área de posicionamento. Quando eu converso com eles, eu pergunto onde ele mora. Hã? Por ele estar no seu time, não necessariamente é a sua, né? Ou não, sim, não necessariamente a minha. Eu tenho braços, né? A minha ideia de ter time é formar braços, justamente para onde eu não estou, né? Então, a primeira coisa é definirmos aonde ele vai trabalhar, é imprescindível, aí a gente vai falando sobre isso, mas tem uma coisa, e tem alguns aí, eu acho que se não estiverem assistindo aí, os meus agentes, não sei, mas eles têm obrigação de fazer estudo de mercado de todos, TODOS, os imóveis à venda na sua área de posicionamento. Todos. Então, como é que a gente trabalha? A gente escolhe a área, por isso tem que ser pequena. A gente escolhe a área, identifica quais imóveis estão à venda naquele lugar, e aí eu peço que eles entrem em contato com todos os proprietários que tem naquela área, imóveis à venda. Agendem a primeira visita. Façam a primeira visita, elaborem um estudo de mercado e apresentem para o proprietário. Quer ele pegue ou não pegue, porque a gente também opta, tem imóveis que naquele momento não são interessantes porque o cara está começando a jornada, não quer precificar, etc. Mas o corretor posicionado, ele conhece todos os imóveis da sua área de posicionamento. Então, é uma exigênciazinha ele fazer estudo de mercado e visita em absolutamente todos os imóveis da área de posicionamento dele. Então, isso daí, para ele aprender a trabalhar, é incrível, incrível, incrível. E, na verdade, não tem estudo melhor de posicionamento do que a própria CM, né? Não tem. Porque é ali que você vai entender efetivamente qual é o valor do metro quadrado, qual é o valor da região, qual foi o último imóvel vendido. Você pode entender que é mico. Você pode entender que ali não vende nada há 30 anos. Aí você tem que fazer um trabalho muito maior. Porque, assim, é o mico inicial, até a hora que você põe preço. Eu já tive isso comigo, aconteceu inúmeras vezes. Ah, esse lugar não vende. Ah, tá tudo parado aqui, não vende. Aí a gente descobre que é o preço. E aí, quando você começa a precificar, e você vende o primeiro, você vende todos os outros. É efeito dominó. Vendeu um, aí todo mundo, uau, não vendia nada aqui há 10 anos. Essa pessoa veio aqui e vendeu. Caramba, melhor do mundo. Aí pega você para ser corretor. Aí você começa a vender tudo. É o famoso passeio rodo, não sobrou nada. Porque você começa a desbravar um lugar. Eu adoro. Quando você chega assim, nossa, mas não vende nada aqui. Aí você tem que descobrir um proprietário que compre a sua onda, que vá com você, que compre o seu projeto. Que normalmente é o cara que está há mais tempo vendendo, que está em 50 milhões de imobiliárias. Cada imobiliária tem um preço para o imóvel dele. Cada imobiliária fala que o imóvel dele tem uma metragem. Tudo errado. E aí vem a frase... Hoje eu dou aula de mentoria e os mentorandos aí já podem aprender que hoje eu vou falar de seja o último a chegar, que é uma frase que me motiva. Todo mundo quer chegar primeiro, você tem que chegar por último. Por que, Sandra? Que absurdo! Porque quando você chega, o cara já passou todas as dores que ele tinha que passar, já passou na mão de corretor todo tipo, já tentou vender, já fez, nada aconteceu e você chega para ele com uma solução. Eu tenho uma solução para você. Muitas vezes, aquele proprietário que está botando o imóvel dele agora para vender, que não sofreu ainda, não teve ainda uma motivação para isso, ele tem uma jornada longa pela frente, então talvez esse nem seja o principal cliente. Talvez não, para mim, eu acho que ele não é o principal cliente que você deve abordar. E tem corretor, muitas vezes eu recebo muito WhatsApp de corretor do Brasil inteiro, né? E eles perguntam assim para mim, Sandra, o que eu faço
Quando o imóvel da pessoa já está num monte de lugares, agradece, vai lá e pega. Porque normalmente a reação que o corretor tem é ao contrário. Ah, mas ele já está num monte de imobiliária. Gente, se ele está num monte de imobiliária, tem alguma razão. Tem alguma razão. Ele precisa vender o imóvel dele. E não adianta o cliente falar assim, ai, gente, eu não preciso vender meu imóvel. Pessoal, quem que não precisa vender o imóvel, que abre o seu imóvel para tirar foto, para levar gente que ele não conhece, para atender pessoas sábado à tarde, domingo de manhã. Se ele pôs o imóvel no mercado, alguma razão ele tem para vender. Só que, de repente, ele não está na hora, não está na jornada. Então, isso você vai, com o tempo, aprendendo a medir, a mensurar, para você botar prioridades na sua captação, né? Você ter prioridades. Tem uma analogia que eu gosto muito, que é a seguinte: toda empresa, nós somos uma empresa, e olha que vantagem nós temos. Nós não precisamos comprar o produto que nós vendemos. Vocês já pararam para pensar nisso? Normalmente você vai abrir um negócio, você tem que comprar estoque. Você tem que comprar produtos. E você, então, tem um investimento que você faz para encher as suas prateleiras. Nós colocamos imóveis nas nossas prateleiras, para o qual nós não pagamos nada, né? Aí você vai um pouco além, né? Eu sou a louca do sapato. Uso sapato alto, bem alto mesmo, tipo drag queen. Eu adoro sapato, amo sapato. Acho que a maioria das minhas amigas, colegas que estão aqui, amam sapato tanto quanto eu. Difícil uma basiquinha que não goste. Eu adoro sapato. E eu queria abrir uma loja de sapato. Pensa, economiza, né? Eu lá já compro a preço de custo. Só para fazer meu estoque de sapatos já estava bom. Mas imagine que eu compro uma loja de sapatos. Eu vou lá e eu sou obrigada pelos fornecedores a comprar do 33 ao 43. Tem uma grade, correto? Não posso comprar só alguns números. E quais são os números que vendem? O pé da brasileira é 35, 36 e 37. Na grande maioria, são esses 3 números que nunca sobram na liquidação. Para o meu azar, é o meu pé, 35. Nunca sobra na liquidação. Sobra o 33, sobra o 43, sobra o 42. Então, esse comerciante, ele compra sabendo que o 42 ele vai ter que vender a preço de custo, o 33 também, enfim. Então, ele já compra um leve prejuízo. Você, como um empresário dentro da Remax, você tem uma loja na qual você não compra seus produtos, ok? E você só escolhe 35, 36 e 37, que é o que vende. Então, por que você vai pegar imóvel 33 ou 42? Capte o 35, o 36 e o 37. É o que vende. E quando você é posicionado, você vai entender o que vende ali. Você vai saber. Você vai conhecer. E aí você fica de olho naqueles que são os que vendem, né? Que o cara é motivado, o imóvel que o teu cliente, quando vem comprador, procura. Enfim, é número 36, 35, 36 e 37. Então, a gente tem uma vantagem absurda dentro da nossa empresa. Parem para pensar. E a gente, queridos, a gente ganha muito bem. 6% na venda de um imóvel, o comissionamento que nós ganhamos, no mínimo de 45%, a gente ganha muito bem. Concordam comigo? Sim. A gente ganha muito mais do que muito profissional liberal, que é extremamente bem remunerado. Você tendo ganhos, quando você começa a ganhar, você começa a produzir, você vai realmente ganhar muito mais do que muitos profissionais aí que já ganham bem. Então, é um negócio da China. Então, não custa você se posicionar para você poder ter resultado, não é? E qual que é a melhor rotina de posicionamento, Sandra? Como é a sua rotina de posicionamento hoje? Posicionamento, você tem que estar 50% do seu dia na sua área de posicionamento. Todo dia? Todo dia. Todo dia. Eu sei que as agências aí tem até cozinha, negócio rola almoço, rola
lanche. Mas assim, o resto do tempo, gente, na rua. Na rua, passa lá só para afilar a boia. O resto do tempo, posicionamento. Vá nas lojas, vá nos restaurantes, vá na região do comércio, anda com placa. Eu ponho placa no meu porta-malas e eu tenho um lugar onde eu faço compra aqui. E esse lugar onde eu faço compra de comida, eles botam a compra dentro do meu porta-malas. Eles vêm com carrinhos, meninos, aí você abre o porta-malas e põe. Toda vez que abre a porta-malas do meu carro, tem placa. Ele vai ver que eu sou corretora. Aí o outro carro do lado já viu também. Isso é posicionamento. Vou na fila do açougue, vou de crachá e vou falar de imóvel. Meu açougueiro já sabe, porque ele sabe que eu cheguei atrasada, pergunta se eu vendi muito. E eu digo para ele que vendi muito. E aí ele já desperta a curiosidade de quem está na fila. Então você vai fazer as suas rotinas do seu dia, todas pensadas em posicionamento. Você tem que virar paisagem aonde você é posicionado. Você tem que estar ali o tempo todo. Sentado na agência, você não vai ganhar nenhum tostão. Nenhum tostão. Então, posicionamento é diário, ele vai cada vez ficando mais importante dentro da sua rotina, mas é importante que você, desde o começo, frequente 50% do seu tempo, dedique-se ao posicionamento. Quer seja coisas que você pode fazer virtualmente, quer seja coisas que você pode fazer pessoalmente. Outra parte do tempo você atende cliente e faz o que você tem que fazer. 50% do tempo, posicione-se. E você entende que é válido o corretor colocar metas pequenas para esse período de posicionamento? Então, por exemplo, Sim. Um levantamento de imóveis vendidos ou, sei lá, conversar com tantos comerciantes ou alguma coisa desse tipo? Sem dúvida nenhuma. Bloco de tempo, agenda e metas. Se você não se coloca, você não se provoca, você não faz. Né? Fica só paisana, né? Fica só paisana e não fica lá, o ping-pong passeando. Outra coisa, eu posso falar aqui com vocês, olha, 5 dias, depois de combinar o lavo, 5 segundas-feiras seguidas, não, hoje não é segunda, hoje é terça. 5 terças-feiras eu vou vir aqui só para falar com vocês. Vocês vão anotar tudo que eu falar. Se vocês não puserem em prática, isso aqui é diversão, é entretenimento. Posso não aprende nada. Hã? Posso já deixar agendado? 5 terças? Eu falei. Vai ter que aumentar a sala, porque você, vou te contar, viu? Eu vou comprar mais participantes aqui. Então, gente, vira entretenimento. Eu posso ensinar o que for, mas vira entretenimento. Então, é importante que você não só aprenda, e nós, como corretores da Remax, temos esse diferencial, porque nossa empresa ensina seu corretor, e a gente tem um monte de gente que compartilha, e a gente tem uma universidade, e a gente tem uma série de materiais que a gente pode utilizar, mas não adianta, porque você fica só assistindo coisa, anotando, e não põe em prática. Então, começa quando? Hoje. Hoje, a hora que a gente acabar aqui, vocês vão almoçar num lugar da sua área de posicionamento. Vão lá de crachá, chama alguém para ir junto e fala sobre a sua empresa na hora do almoço. Depois de tarde, vocês vão rodar. Você vai rodar pela sua área de posicionamento. Leva uma placa debaixo do braço e passa por ali. Placa debaixo do braço é uma beleza. Todo mundo pergunta se você vendeu. Vendeu. Aí você fala, vendeu, porque não foi você. Mas você fala, vendeu. Vendeu, não sou eu. Entendeu? Não importa. Você tem que entender que tudo que você faz no seu dia tem que estar relacionado ao seu trabalho. Porque é assim que se cria os relacionamentos. São criados os relacionamentos. E quando você cria... Olha só, por exemplo, se você vai almoçar nesse restaurante que eu estou falando, é 1 quilo, super tranquilo, baratinho, aí perto da sua área de posicionamento. Você vai lá segunda, quarta e sexta. Ou você vai segunda e quarta. Aí, o que você tem que fazer? Você tem que conhecer as pessoas que trabalham lá, certo? Relacionamento. Aí você pergunta o garçom que traz a bebida. Como é que é seu nome? Aí não pode esquecer o nome dele. O Olavo foi almoçar comigo. Eu conhecia ou não conhecia todos os garçons do restaurante lá quando a gente entrou. Estava lembrando disso agora. Todos, absolutamente todos. Eles sabem meu nome, eles me conhecem e eu conheço todos eles. Aí você começa a conhecer os garçons. Porque os garçons vão te indicar. Já sabia o que você ia pedir. Já sabe até o que eu como,
Então, assim, você conhecendo, esse cara te indica para outras pessoas. Então, aí eu estou fazendo o que ali? Posicionamento. Além de eu almoçar, eu estou fazendo posicionamento. E eu estou gerando com que ele fale para outra pessoa. De repente, eu estou sentada ali almoçando, alguém puxa um assunto com ele, ele fala, não, a Sandra ali, ó, ela vem. Por quê? Eu virei cliente. E aí, quando eu viro cliente, com que facilidade que eu não ponho 200 flyers no balcão dele? Eu sou cliente. Chego lá amanhã e falo assim, Ricardo, é o nome do garçom, posso colocar uns 500 flyers aqui? Porque eu fiz uns flyerzinhos e tá super bonitinho. Aí quando alguém quiser imóvel, né? Pega aqui no balcão, te atrapalha? Não, pode colocar. Eu já sou cliente. É muito diferente de eu bater lá numa porta de um estabelecimento comercial hoje do nada e falar, oi, tudo bem? Posso colocar 500 flyers aqui? Aí o cara pode até deixar, vai jogar tudo fora. Ou então virar rascunho para anotar coisa que ele não tem papel. Ou então, sabe? Enfim. Eu aqui botava numa padaria e a concorrência pegava e jogava fora. Aí eu fiquei amiga da caixa. Porque aí a caixa não deixava a menina que estava no caixa. Ela falava assim, não, não pode. Ela que veio me contar. Eles iam lá, pegava de bolo e jogava no lixo. Aí eu falei para ela, tá funcionando. Alguém tá pegando meu flyer. Porque, ó, você vê que seja para jogar no lixo, ele já tá me conhecendo. E aí, quando ele vê que eu tenho um imóvel bom, ele vai ter que fazer parceria comigo. Tudo funciona para tudo, tudo, tudo. É aquele negócio, eu botei 10... Nossa, eu distribuí 2.500 flyers. Não recebi uma ligação. Não tem problema. Você precisa distribuir mais 2.500. Ai, só recebi uma. Converta. Já foi muito mais do que você gastou em flyer. O flyer, você acha que é eficaz, Sandra? Mais ou menos, né? Não de distribuir no sinal, né? Ele tem a ver, por exemplo, nesses lugares específicos, muito perto da minha zona de posicionamento, eu gosto de colocar alguns flyers bonitos, bem feitinhos, mas não para distribuir. Você faz flyers dos imóveis que você está vendendo? Não, eu faço o meu. Não faço do imóvel. Faço o meu. Que esse é um marketing meu, pessoal. Porque aí eu digo lá, você quer vender, comprar, eu tô aqui, né? É mais meu. Mas, por exemplo, né, nós fizemos uma ação de posicionamento que eu paguei para distribuir flyer no sinal. O que aconteceu? Uma escola muito conhecida e eu tinha os imóveis nos condomínios perto dessa escola. E é uma escola, quando a pessoa muda para cá, ela muda já com os filhos matriculados. Todo mundo vem para estudar ali, né? E aí eu descobri que ia ter aquela matrícula, pré-matrícula, reserva lá, esqueci o nome do negócio. Acho que é pré-matrícula. E muitas pessoas, por exemplo, moram longe e levam seus filhos, e aquilo ali de manhã fica entupido, porque os carros têm que entrar dentro do colégio para a criança descer. Então, para tudo ali, o trânsito para completamente no horário de levar. E como tinha a rematrícula, lembrei do nome, como tinha a rematrícula, aquele dia eu sabia que mesmo os pais que não costumavam levar, que mandavam as crianças de perua lá, de Kombi, eles iam porque tinha que fazer a rematrícula. E esse colégio não aceita nenhum tipo de propaganda. Ele não aceita parcerias de propaganda, nada. Colégio bastante rigoroso. Aí o que eu fiz? Eu peguei algumas casas que eu tinha e casas de outros corretores que tinham também exclusividade nesses condomínios. São 3 condomínios bem perto desse colégio. E nós fizemos um flyer fizemos 6 imóveis nesse flyer, dividimos o custo, ficou super barato, e à frente dizia assim, pensando em morar a 5 minutos do colégio do seu filho, eu posso te ajudar. E aí a gente dividiu isso, e aí sim nós pagamos uma pessoa para distribuir esse flyer, enquanto os pais estavam na fila ali, né, no sinal e tal. Aí funcionou super bem. Então, assim, eu acredito em flyer com algum objetivo, né? Objetivo, né? Uma campanha, né? Que tem um flyer. Aí eu acho que faz mais sentido. Legal, show. Sandra, tem uma perguntinha aqui que eu acho que é interessante você comentar, que é como lidar com a recusa em assinar a exclusividade. Eu sei que foge um pouquinho do assunto do posicionamento em si, mas acho que todo mundo fica guardando essa pergunta para fazer, né? Né? Gente, é o seguinte, tem alguns gatilhos que são interessantes quando você vai falar em gestão exclusividade. Quando um cliente fala para você que ele não quer exclusividade,
você, primeira coisa, na minha opinião, que você tem que fazer é perguntar para ele o que você entende por exclusividade. Devolva a pergunta. Eu não trabalho com exclusividade. Ok. Mas o que o senhor entende por exclusividade? Qual é o conceito? Do que o senhor está falando? Certamente ele não vai falar a mesma coisa que você. Né? Certamente ele tem uma visão de que só você pode vender o imóvel, que só você quer vender, que você quer sentar em cima daquele imóvel e que todas as outras pessoas do mercado não vão trabalhar, enfim. A visão dele nunca é o que você vai passar. Então, quando você faz essa pergunta, ele já abre uma janela para você explicar. Ele te deixa, pelo menos, explicar o que você está falando, não é? O que você quer dizer quando você pede a exclusividade ao seu cliente? Eu sou muito prática nesse momento. Quando eu chego para um cliente com estudo de mercado, um plano de marketing, eu apresento para ele como se fosse um orçamento. Olha, o meu trabalho... Sabe pedreiro? O pedreiro vai na sua casa fazer orçamento? Mesma coisa. Ele diz lá, dona, eu vou trabalhar não sei quantos dias, minha mão de obra é tanto, eu vou precisar desse material, vou levar não sei quanto tempo para ficar a obra pronta. Então, aqui. O meu trabalho é esse. Eu vou fazer isso para o seu imóvel. O valor que o senhor tem que colocar no seu imóvel é esse. E eu preciso de 180 dias para trabalhar e finalizar o processo de venda do seu imóvel. E o meu preço é 6% sobre o valor, caso eu consiga vender. O senhor concorda com o meu orçamento? É um pacote. O que a gente faz de errado? A gente separa. A gente fala tudo de lindo e depois fala assim, agora você precisa me dar exclusividade. Não, é tudo junto. E tem uma razão. Vira para o seu cliente com muita calma, olha para ele e diga assim, seu João, vou fazer uma pergunta para o senhor. O senhor viu tudo que eu vou fazer para o seu imóvel? Alguém já fez isso pelo seu imóvel? Não, Sandra, ninguém fez. Eu achei sensacional, mas eu não dou exclusividade. Então, seu João, o senhor viu tudo que eu vou fazer pelo seu imóvel? Eu vi. Legal. Agora me diga uma coisa. O senhor acha justo eu fazer tudo isso pelo seu imóvel e a XYZ vender e eu não ganhar nada? O senhor acha justo para com o meu trabalho? Aqui, ó. Olha, sorri, ficou olhando para ele. Espera aí responder. O senhor acha justo? Não, né? Pois é. Também não acho. Então, o senhor tem que entender que é importante para mim ter segurança e tranquilidade para trabalhar, porque senão eu não consigo aplicar tudo que eu sei sobre venda imobiliária. Eu preciso de um tempo. Então, eu só estou pedindo para o senhor 180 dias. O senhor dá para mim? O senhor acredita que nós possamos conseguir fazer esse trabalho nesse tempo? Isso aí. E espera. Espera. Devolve a pergunta. Trabalha com senso de justiça, cutuca seu cliente, para ele entender o porquê que você está pedindo aquilo. Que aquilo faz parte de um modelo mundial, que funciona no mundo inteiro. Eu falo, funciona em Zimbábue. Você sabia que tem Remax em Zimbábue? Pois tem. Tá lá, porque é o Z, o último país que tem na lista da Remax lá no Zimbábue. Se funciona em Zimbábue, por que não vai funcionar na sua casa? Agora, se o senhor começa a desmontar o plano de trabalho, não funciona. Então, eu não consigo também. Mas olha só uma coisa. É muito mais difícil para mim do que para o senhor. Eu, a partir de agora, viro dona do seu imóvel. Eu tenho que me dedicar 100% o tempo todo. E o senhor sabia que eu só trabalho com 20 imóveis em carteira? O senhor imagina a dedicação que eu vou fazer para vender esse imóvel? Muito diferente dos meus colegas, que entendo perfeitamente a forma que eles trabalham, é diferente, mas eles têm 4.000. Então, você imagina qual é a minha motivação para vender seu imóvel. E olha que bacana, importante dizer, eu vou pagar as fotos, vou pagar o vídeo, vou pagar o marketing, vou fazer toda a propaganda e eu aceito ganhar 3%. Por que o colega não vai aceitar, já que ele só traz o comprador? E sorri. Espera ele pensar.
a gente é muito de embate, né? A gente quer defender nossas opiniões, a gente tem mania de querer falar mais alto e querer mostrar que a gente sabe, né? E, na verdade, você não está ali para saber nada, você está ali para ajudar quem precisa. A sua função ali é única, uma só. Atingir os seus objetivos, ajudando o outro a atingir os objetivos dele. Seu objetivo é financeiro, é de trabalho e é de realização profissional. E o dele é vender o imóvel. Então, eu me realizo, eu atingo meus objetivos, eu ganho dinheiro ajudando o meu cliente a vender o imóvel dele. E para isso eu tenho que entender a jornada que ele está, respeitar o que ele já passou, entender a opinião dele e não bater de frente. Porque se eu bater de frente, sinceramente, eu não pego uma exclusividade. Sim. Então, escutar o que o seu cliente diz. Escute. Ótimo. Sandra, mais uma pergunta aqui, que a gente falou bastante sobre o posicionamento físico, né, presencial, tá lá na rua e tudo mais. E o Lucas perguntou aqui sobre rodar um tráfego pago pelo Facebook não seria mais segmentado e mais em conta do que uma panfletagem? Qual a tua visão sobre o tráfego pago de Facebook, né? Pagar postagem, tudo, impulsionamento, enfim. Eu acho uma ferramenta super bacana. Eu acho que é bem bacana, mas a gente ainda precisa desse contato pessoal. As ferramentas tecnológicas, elas são acessórios ao seu trabalho de relacionamento. Você pode direcionar a sua propaganda, mas você não vai se relacionar com qualquer pessoa que veja a sua propaganda. É diferente daquilo que a gente estava falando aqui, de você conhecer o garçom do restaurante onde você vai, de você conhecer a caixa da padaria, de você conhecer o açougueiro, que vão te gerar indicações, de você conhecer um cliente dentro da sua área de posicionamento e ele gostar tanto do seu trabalho que ele te indica para outro. Então, assim, o posicionamento pelo Facebook tem que fazer, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo LinkedIn, todas as ferramentas são bem-vindas, mas eles não anulam a necessidade de tomar café com o cliente. Não tem substituto. O teu olho no olho é a mesma coisa que eu estava falando agora sobre a apresentação de exclusividade. Eu sei que tem muita tecnologia, que você aperta um botão, aparece seu estudo, seu ACN na tela da TV, Samsung, 4K, que você tem no seu escritório, que é um espetáculo, imagem de alta resolução. Mas para mim é olho no olho. Eu não gosto. Porque se eu chamo ele a atenção para a tecnologia, ele não olha mais para mim. Aí não precisa de mim. Ele compra no proprietário, ele bota no proprietário direto. Ele bota onde tiver mais tecnologia. Nos Estados Unidos hoje o retorno não precisa nem abrir porta. O cara ele digita uma senha lá que ele recebe da imobiliária, ele entra na casa e vê. Então nós temos que ser mais do que isso, né? Nós temos que ter aquela coisa que eu acabei de falar, de entender a jornada, de conhecer, de saber identificar em loco quais são os lugares frequentados pelo seu cliente. A máquina nos ajuda. O algoritmo ajuda você a impulsionar, você seleciona lá tudo bonitinho, eu faço isso. Mas isso não substitui o café com o cliente. Não substitui você ficar na sua zona de posicionamento o tempo todo presente, para ele entender que você é uma pessoa real, que vai nos mesmos lugares que ele, que tem as mesmas dores e que ele se identifica. Ele precisa se identificar com você, para dar para você essa missão de vender o imóvel dele com exclusividade. Então, eu acho que uma coisa não substitui a outra, mas eu acho super importante todas as ferramentas que existem tecnológicas, você deve usar todas. Todas. Até o TikTok, que eu tinha medo, agora eu entendi, tem que usar o TikTok também. Então, não tem mais nenhuma. Todas elas. Bom dia, Sandrinha. Você percebeu que eu não consegui entrar na reunião, viu, Sandra? Não acredito. Eu mando tanto na coisa aqui que não tinha vaga para mim. Ih, tá ruim o negócio aí do seu lado, viu, Fernando? Tem que melhorar isso aí. Sandra, o quórum histórico aqui, o Zoom não deu conta. O Zoom infinito do Danilo não deu conta. Muito obrigado, eu fiquei muito feliz. Tá vendo? Pô, tá na hora. A turma aqui é muito mão de vaca, tá na hora de melhorar esse plano, né?
Tinha que ter mais de 1.000 pessoas. Eu peguei a dica e fiz um muito maior. O meu cabe em 500, tá vendo? Aí, ó. A Sandra falou que vai dar um curso de 5 dias aqui pra gente. A gente já vai conquistar. Já tô fechando agora. Ô, Sandrinha, inclusive, desculpa porque assim, eu entrei atrasado, né? Pode ser que eu fale um monte de coisa impertinente. Mas eu queria agradecer de coração, né, você ter participado. Era para eu ter falado isso antes de ter começado, né? Mas a Sandra, assim, é uma pessoa, um profissional que é admirável a maneira como ela trabalha. A gente, desde o primeiro dia, a gente aprende muito com ela. Eu me lembro daquele curso, foi bem quando eu entrei na Remax que a gente fez, que era o Siga o Modelo, que, assim, foi sensacional. A gente foi com uma turma lá para Campinas, acho que foi em Campinas. Vinhedo mesmo, foi em Vinhedo. Foi excelente, assim, desde o começo ficou muito claro a questão da metodologia, né? Não é à toa que você é a rainha aí da Remax no Brasil, é a nossa Mônica Silva, né? Que a turma gosta de comparar. Nossa, e depois ainda veio o Reinaldo para agregar ainda mais. Hoje vocês estão com o projeto tocando uma empresa, né? Uma imobiliária. E eu queria agradecer muito, porque desde o começo, sempre que eu falo com você, as coisas ficam muito claras. E você é uma das profissionais que mais tem esse prazer de compartilhar, né, de partilhar o conhecimento com a rede. E eu queria que você falasse um pouco também, não sei se você já falou, se está sendo impertinente ou não, mas você está com um projeto novo, que é uma mentoria que você está fazendo, que é grande, né? Explica um pouco como é que é, por favor. Tem alguns alunos meus aí, mentorandos. A mentoria, o Washington, a Lafite, os que estão na minha tela, eu vi dando tchauzinho assim. A mentoria, eu estou na 2ª edição, é um projeto que, assim, foi um susto e aconteceu após a pandemia. O que acontece? Na pandemia, as pessoas ficaram ainda mais carentes de estudar, porque a gente, no começo, não conseguia tanto atender, né? A gente teve que se dedicar a um preparo para atender essas demandas que vieram, né? Graças a Deus, essa demanda reprimida que a gente veio muito antes do que a gente imaginava, o mercado realmente não estagnou, mas naquele começo, aquele momento inicial, a gente não sabia muito bem, nos dedicamos muito a estudar. E eu pensei em fazer alguma coisa que conseguisse falar do modelo de A a Z, na minha opinião, né, desde um primeiro momento, desde falar sobre quanto você ganha se você vende um imóvel, qual é a tua ponta, né? O corretor tem muita dificuldade ainda de entender divisão de comissionamento, onde você pode chegar, até efetivamente você sentar para assinar a escritura depois de ter feito todo o processo, inclusive documentação e tudo mais. E fiz esse primeiro momento e deu mais de 100 pessoas, e eu falei, não vou fazer mais, não deu um mês, a gente tinha uma demanda, eu estou com 170 pessoas que se inscreveram na mentoria. É um curso de 3 meses, né? Então, o Zoom do Danilo não dá para usar, porque tem 170 pessoas, a gente tem que botar a mão, não tirar o escorpião do bolso, usar o Zoom mais caro. e essas pessoas compartilham comigo às terças e quintas-feiras, nesse momento, das 18 às 20. São 2 horas cada aula, onde a gente fala sobre todo o modelo. Onde eu falo, depois a gente faz dinâmica e tal, e assim... É muito, muito legal, muito gratificante participar desse momento, que eles vão descobrindo e eu vejo que vai florescendo assim, algumas coisas que em algum momento não tinham entendido ou ainda não tinham conseguido captar, e aquilo vai florescendo. E da minha primeira mentoria foi uma felicidade que logo depois que acabou a mentoria o pessoal começou a aparecer no ranking, começou a ranquear, começou a vender, e eles falam, puxa, quando eu entendi, principalmente posicionamento, essa parte que você tem que fazer o processo todo corretinho para chegar no final. Então, a gente está numa turma aí, estamos no 2º módulo, acho que 2º módulo, né? Segundo ou terceiro, gente, não lembro mais agora. 4º já? Fizeram assim para mim? Nossa. Enfim, a gente vai até dezembro. E é um curso importante dizer que as pessoas que estão fazendo o curso, elas têm um investimento que é feito por elas, não é um investimento alto, pelo que a gente agrega, mas são pessoas que estão investindo na sua educação. O que eu acho que é muito importante, né?
que você... Já me disseram, terceiro módulo, quarta aula, tá? Eu sou péssima, porque eu tenho ajudantes, pessoas que me ajudam aqui no chat. Mas se tiver mais alguma turma ou qualquer coisa, sempre fiquem atentos a esse tipo de curso, de coisas que vocês podem participar, porque ajuda bastante. Eu acho que os alunos podem dizer, né? Mas é uma troca muito boa, porque a gente fala com pessoas do Brasil inteiro. Então, você cria networking, que é muito legal, começa um a indicar o outro já. E aí eu falo dessa coisa que é a minha paixão, que é o modelo, que é o que me deu tudo. E eu consigo, a minha tentativa, é o que eu estou tentando fazer com vocês aqui, é tornar tudo muito simples. Porque o modelo é simples. É só você primeiro acreditar. Eu vejo muita insegurança. Por que todas as vezes a pergunta vem, mas e se o meu cliente não aceitar o exclusivo? Eu vou voltar uma pergunta para você. E se você não quiser aquele exclusivo? Isso pode acontecer. Vamos lembrar da loja de sapato, 35, 36 e 37. Foca e vai no seu objetivo de ter os melhores imóveis na sua zona de posicionamento para que você consiga precificá-los e consiga vendê-los. Tá bom? Então, assim, a mentoria é esse projeto muito, muito legal. Eu acho que eu não consigo mais sair desse projeto de educação, acho que eu gosto muito de fazer. Então, devem vir outras coisas por aí, a tempo. Show de bola. E acho que fica válido aí até assim que tiver o próximo, viu, Sandra? Que você começar mais um, você já avisa a gente. Que daí eu passo para o pessoal aqui. Com certeza a galera aqui vai querer participar também. Pode deixar, passo sim. Dessa vez não deu nem tempo, menino. Foi rápido, a pessoa se inscreveu rápido. Aí ficou... Porque também não dá para ser muita mais gente que isso. Assim, já é bastante gente. Mas o próximo eu aviso, sim. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. A turma da Chavante, dos cursos de FIC, são os mais animados de todos. Né? Assim, de presencial, eles fazem muita bagunça. Né? Levar bronca. Mas são animados. Você lembra daquele, eu acho que foi FIC, né? Que tinha 30% da sala na Chavante? Mais de 30, gente. 50% era Chavante. Cada um que vinha tirar foto comigo com diploma, Chavante! Eu saí completamente surda. E o Fernando também, que tem 2 metros e 15. Foram todos. E eu entrei numa ameaça, pessoal da Chavante. Quando eu comecei, o Caio olhou para mim, nunca vou esquecer. Ele falou assim, eu vim aqui só para te ouvir. Mas sério, uma cara assim, ó. Vim aqui só para te ouvir. Como quem diz, vê bem o que você vai falar, para não falar bobagem. Foi intimidador. Mas eu lembro bem daquele dia da Chavante. Muito, muito bom. Muito bom. Muito legal. Olha, tem gente em Maringá, tem gente em vários lugares. Sandrinha, já deu acho que 1h30, né? Sua agenda também é caótica. Eu não sei, eu tô perdido. Tem alguma dúvida que ficou em aberto aí, ou Lavon, já podemos finalizar para não tomar mais o tempo da Sandra? Aqui no chat, não. Ou eu explico bem ou ninguém entendeu nada. Eu sempre assim, ou eu explico muito bem ou ninguém entendeu nada. Então tá ótimo. Das 2 alternativas, a gente escolhe uma. Mas foi legal, o pessoal participou. Tem muita pergunta, né? Quando a gente fala assim também, eles vão lembrar da pergunta depois. Aí não fizeram. Aí depois, com certeza, eu recebo um monte de WhatsApp. Mas, gente, assim, sigam as redes sociais, Sandra Canelas, lá vocês podem me chamar no privado. Todo lugar tem o meu celular também, meu telefone, se quiser, pode perguntar para o Fernando, eu disponibilizo, né? Cadê a Rafa, por falar nisso? Agora eu vi a Rafa, ele apareceu. Oi, Rafa, quer dizer que virou, tá bombando aí de corretora, minha colega nutricionista. Hein, Rafa, vender imóvel vale muito mais do que vender refeições, não é? Vale, Sandra. Eu só sei que os meninos te enganaram bem, viu? Não ninguém me engana, só uma pessoa que eu sei. Parabéns, Rafa, adorei saber. Obrigada. Que tá super legal aí, fiquei muito feliz. Um beijo grande para você. Um beijo, obrigada. Pessoal, então é isso. Sigam, eu agradeço enormemente estar aqui com vocês.
foi um prazer. Falei, eu tenho realmente uma história de amor com os meninos. Eu gosto muito, muito deles, dos meninos da Chavante. São queridos para mim. E foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho nessa fase inicial que é de posicionamento. Eu sei que a maioria aqui está começando, né? Parece um mundo desconhecido, assim, mas depois que você vai e pega o jeito... Eu tive uma corretora que ela brigou comigo 6 meses. 6 meses. Ela dizia, isso aqui não dá certo. E eu falava, sorte é que ela me ouvia. Eu falava, vai que dá, vai que dá. E ela não conseguia precificar direito. E ela começava a se questionar. Eu vou sair dessa zona de posicionamento. Aguenta, aguenta. No 7º mês, ela vendeu 7 imóveis. Não é maravilhoso? Não é maravilhoso? Ela vendeu 7 imóveis no 7º mês. Quando ela já achou que não ia vender mais nada. Porque depois do 6º, a coisa vai, que parece que é um negócio. Tem 6 meses para você testar. Depois você só deslancha. Então, gratidão. Eu amei estar aqui com vocês. Foi um prazer. Não vi Danilo, mas mande beijo para Danilo. Ele estava aí no começo, ele ouviu. Danilo, ele foi fazer uma visita lá na Remax Go 2, tinha uma reunião lá. Entendi. Sandrinha, você, o Reinaldo, vocês são muito queridos aqui pela Chavante também, a gente sempre admirou muito o seu trabalho. A nossa casa aqui é aberta, você sabe que o que você precisar pode contar conosco. Eu fico assim, extremamente grato. E eu gosto de falar isso, eu chovo muito no molhado nesse sentido, que para mim o maior poder da nossa rede não é a metodologia em si, não é o nosso Big Mac que a gente paga caro para aprender, mas é a troca de experiência entre profissionais de elite. E eu sempre gosto de deixar a mensagem que é responsabilidade nossa, de cada um de nós aqui, aplicar uma metodologia que tenha como princípio a profissionalização do mercado imobiliário. E você é uma referência nacional, tanto pelo conhecimento, pela aplicação, mas principalmente por ter esse prazer de compartilhar conosco tudo que você sabe. Então, a gente fica muito grato de você ter essa abertura, essa disponibilidade para a gente tirar dúvidas e para a gente trocar experiências e melhorar cada vez mais o nosso nível de profissionalismo no mercado. Muito obrigado. Obrigada a você, querido. Um beijo grande. Comecem a postar assim, ó, #vamos mudar o mercado. Essa é a nova hashtag, além de siga o modelo, #vamos mudar o mercado. Eu conto com vocês para essa revolução. Beijo no coração de cada um e certamente a gente se cruza por aí. Beijo, obrigada, beijo. Dá um beijo no Caio também. Beijo, meninos. Estou esperando vocês aqui na unidade do Tatuapé, hein? Conhecer a gente. Eu vou. Eu quero quitutes. Beijo. Fiquem com Deus.